mente contido, o que quer dizer, também, o seu futuro desenvolvimento, que representa o nosso porvir. Eis, então, que esta nossa pesquisa interior, depois de ter atravessado as camadas inferiores situadas no subconsciente, pode dilatar-se além delas, na visão de um mais vasto inconsciente, que contém um passado mais longínquo, que volta e já alvorece na consciência dos mais evoluídos, na qual ele se revela como antecipação do futuro, percebido pelas intuições do superconsciente. Eis como a introspeção, as profundas pesquisas de uma psicanálise muito mais vasta podem orientar o indivíduo para uma vida melhor, dirigindo a sua conduta. Uma psicanálise completa não se pode limitar ao tratamento das doenças nervosas e mentais, mas tem que entrar no terreno ético, para dirigir com inteligência a conduta humana. As suas pesquisas têm que abranger todo o imenso campo do inconsciente, que escapa ao controle imediato do consciente, isto é, deve penetrar os mistérios da personalidade, não somente no terreno do subconsciente, mas também no do superconsciente, deve atingir não somente o passado do indivíduo, mas, o que é mais importante, o seu futuro, numa visão de conjunto em que passado e futuro se fundem no mesmo problema. Assim, a penetração psicanalítica do inconsciente poderá ser completa, porque atingirá ambos os seus aspectos, o subconsciente e o superconsciente. Depois destas explicações, poderemos entender melhor o sentido das palavras que encerram o primeiro parágrafo do presente capítulo, em que a psicanálise tem de entrar no terreno do superconsciente, no qual se realizam as novas construções do eu. Agora podemos compreender como e por que isto se pode realizar, até a psicanálise usar a técnica da superação evolutiva, praticando tratamentos das neuroses pelo caminho da sublimação. Observemos agora posições mais próximas da personalidade, enfrentando problemas mais específicos e acessíveis, que é tarefa da psicanálise atual tratar, os problemas do subconsciente e de seu conteúdo nas camadas mais recentes nele estratificadas nas vidas precedentes, os problemas da pesquisa no período pré-natal. Desenvolveremos assim, os conceitos com os quais iniciamos este capítulo. Tal pesquisa não tem somente importância teórica filosófica, mas também prática. No tratamento das doenças, a ciência vai até as causas próximas e não as remotas. Mas enquanto estas não sejam atingidas também, o problema da libertação da dor não poderá ser resolvido. Para tratar exaustivamente os seus casos, a psicanálise tem de conhecer com que técnica se realiza, no duplo ritmo vida-morte, o crescimento e construção da personalidade, qual é o trabalho que o ser realiza no período pré-natal, antes do nascimento físico, como é que as experiências da vida precedente se incorporam no eu para se tornarem lição aprendida, e depois impulsos instintivos que emergem do subconsciente, como se realiza o fenômeno da estratificação das camadas sobrepostas, e por que processo que foi vivido na forma de consciente sensório numa vida se torna depois automático produto de subconsciente na vida sucessiva, onde e como se constrói a parte determinística de nosso destino, a qual estamos fatalmente sujeitos, porque ela é efeito fatal da sementeira feita no passado. Sem conhecer a sua primeira origem, a psicanálise não poderá fazer um verdadeiro tratamento dos complexos. Dos mais profundos e radicados, não será possível encontrar as causas determinantes na vida presente, e por isso é necessário procurá-las nas vidas precedentes, cuja história a psicanálise terá de aprender a ler, pois está escrita no subconsciente, como já explicamos a qualidades individuais, cuja presença hereditariedade pais filhos antepassados descendentes, não basta para explicar. Todo o processo evolutivo não pode ficar confiado somente à transmissão do organismo físico, pelo fato de que a reprodução se faz na juventude, quando os pais possuem um mínimo de experiência adquirida, enquanto, para que a evolução possa assegurar a sua continuidade e acumular os frutos de seu trabalho,
A reprodução deveria realizar-se na velhice, ao fim da vida, quando os pais possuem o máximo de sabedoria a transmitir. A biologia só conhece o canal da evolução da forma física, pelo qual se transmitem as qualidades orgânicas, as conquistas fisiológicas. Mas, para transmitir as qualidades e conquistas espirituais, que são de natureza diferente, e que se tornam cada vez mais importantes quanto mais a vida evolui, tem de existir outro canal de transmissão, que, no dualismo universal, representa outro polo do fenômeno, a sua parte em ver-se complementar, que completa e equilibra o processo. Este outro canal deve ser individual, pessoal. Sem ele não se pode realizar o fenômeno da evolução com a construção do eu, porque o trabalho de uma vida ficaria desligado de uma outra. Ao progresso faltaria continuidade e desenvolvimento lógico, porque seria o resultado de muitas experiências realizadas por indivíduos diferentes, desconexas e misturadas na desordem de um caos. Nesta confusão cada um deveria viver em função e como consequência fatal das ações de outros, antepassados até desconhecidos, e isso contra a justiça, porque sem liberdade, nem responsabilidade individual, contra a justiça porque o indivíduo teria de sofrer pela culpa dos antepassados, e ter de aceitar um destino feito por outros. A psicanálise não pode prescindir do exame do paciente, também no período pré-natal. Ela já admite o registro das experiências no subconsciente, no qual ficam gravadas, e do qual depois emerge no consciente. Mas nesta pesquisa a psicanálise para no momento do nascimento, ignorando o que houve antes, sem retroceder até atingir o terreno onde foi feita a primeira sementeira das condições atuais. Entretanto, como se pode desfazer um trabalho errado, endireitar um caminho torcido, sem conhecê-lo todo, desde o seu início? Como se pode corrigir um defeito com um tratamento oposto, sem conhecer todo o processo de sua formação e desenvolvimento? A psicanálise trabalha na parte espiritual do ser, cuja evolução é um processo único devido à persistência do eu individual, que vai percorrendo o caminho ascensional que vai do S para o S. O médico do organismo físico pode até um certo ponto limitar seu presente, isolando-o desse seu imenso passado. Mas não o pode o médico do organismo espiritual. O psicanalista tem que observar o processo do desenvolvimento da personalidade do paciente, para descobrir qual foi o choque inicial e o caminho percorrido pelo complexo a tratar, para acompanhá-lo até o seu estado presente, que só assim pode ser entendido. Enquanto não levarmos em conta tudo isto, os nossos métodos diagnósticos serão incompletos. Mas nem o médico só do corpo pode prescindir completamente de tais fatos. Espírito e matéria são conexos. Pode haver doenças físicas devidas a causas espirituais. Há doenças que são consequência de desequilíbrios no sistema nervoso, que dirige o funcionamento do sistema vegetativo. Então, doenças com verdadeira base atômica podem representar a última fase desta série de momentos sucessivos. 1. Desordem espiritual. 2. Desorientação psíquica. 3. Desequilíbrio nervoso. 4. Distúrbios funcionais. 5. Alteração do ritmo vegetativo. 6. Doença orgânica. Aquela que o médico percebe e trata, isolada, sem levar em conta os seus precedentes, nem eliminar as suas primeiras causas. O subconsciente do qual a psicanálise toma conhecimento é parcial, incompleto, porque abrange só as camadas mais recentes e superficiais da personalidade. Ora, o conhecimento de só um trecho da história do paciente não pode bastar para julgar o seu caso, e para o tratar. É necessário prolongar a pesquisa até as camadas profundas do eu, não parando no momento do nascimento, no qual a personalidade aparece já feita, como resultado do seu longo passado. Ótimo é o método da observação de tudo que é manifestação instintiva do subconsciente, de tudo que dele vemos ressurgir nos sonhos.
Mas não poderemos entender o significado destes produtos e como neutralizá-los, se não soubermos retroceder ao longo de todo o caminho de seu desenvolvimento. Acompanhemos, então, esta nova psicanálise no seu caminho retrospectivo na vida do indivíduo antes do nascimento. Antes de tudo, o período de prelúdio à existência física, vivido no ventre da mãe. Com a fecundação do óvulo materno se inicia aqui a difusão do espírito na matéria. O trabalho do eu para se revestir de uma forma que lhe permita entrar em contato com o mundo físico. Esta fase representa a descida no Hades e é o período da vida mais obscuro e doloroso, tanto mais quanto o ser é evoluído, porque então tanto maior é a descida como perda de liberdade e conhecimento. Mas nem por isso o ser se torna insensível e perde a sua receptividade. É neste estado de permanência dentro do ventre materno que o ser é mais vulnerável, porque não possui nenhum meio para se defender e reagir, encontrando-se em posição de completa passividade e impressionabilidade. Ele tende a aceitar e absorver tudo o que lhe chega da parte do organismo físico-psíquico da mãe, que lhe fornece todo o material para a construção do corpo. O estado orgânico e mental da mãe vai-se assim imprimindo no eu do feto, e pode ser bom ou mau, alegre ou triste, sádio ou doente, como tal se transferindo à personalidade do filho. O feto percebe todos os movimentos maternos, suas crises nervosas, seus esforços e sofrimentos, assim recebendo impressões e choques que ficam gravados no subconsciente, do qual depois ressurgirão na forma de impulsos e complexos. O terreno da psicanálise é sobretudo este das influências mentais da parte da mãe sobre o organismo psíquico do filho, terreno importante de pesquisas para descobrir a origem de tantos impulsos instintivos, atitudes mentais e complexos do filho. Apesar de tudo isto, a sua personalidade estava já feita. A estratificação deste período não é senão uma das mais recentes, debaixo da qual existem camadas mais velhas e profundas, as das vidas precedentes. Para chegar até lá, é preciso aprofundar a pesquisa no período pré-natal. O que se encontra no feto, utilizando o material orgânico fornecido pelo pai e mãe, é uma personalidade que já se construiu até um dado ponto de sua evolução, e que agora inicia em continuação um novo trecho daquele caminho e trabalho, do qual representa o resultado. Ora, como passa esse resultado de uma vida para outra? Que acontece? Qual é a forma de vida, no período de além-túmulo? E preciso enfrentar o problema da personalidade humana em todos os seus aspectos, conhecer a sua história em todos os seus momentos, inclusive nos períodos de existência que chamamos de morte. Kant afirmou que passar da forma de vida, a do ser vivo, à forma de vida, a do ser que chamamos de morto, significa uma metamorfose da percepção sensória em percepção espiritual. Isto é o que constitui outro mundo. Não se trata então de um lugar diferente, mas só de uma diferente maneira de perceber. Kant's Vorlesung über Psychologie. Eis que Kant intuiu a presença de duas formas de percepção opostas. Mas, que quer dizer mais exatamente percepção sensória e percepção espiritual? Procuremos responder a todas estas perguntas. Pela lei do dualismo universal, que tudo divide e reúne em duas partes inversas e complementares, como consequência da originária cisão em S e As, também o ser na sua unidade está dividido em duas partes inversas e complementares, que constituem os dois polos, positivo e negativo do eu, isto é, o consciente e o inconsciente. No início da fase evolutiva, no nível do azul matéria, o inconsciente era total, era a ignorância que dominava todo o ser. Era um vazio que a experimentação do existir cabia encher, por camadas sucessivas como vimos, sobrepostas ao longo da subida da evolução, para escalar o céu, assim voltando ao espírito, ou seja ao S. Em nossa vida essas duas partes cumprem duas funções opostas, dois trabalhos que se completam reciprocamente.
O ser oscila de um ao outro nas suas duas formas de existência, que são a vida e a morte. Eles são alternos. Um funciona no período de vida de encarnado, o outro no período de desencarnado. A vida nunca para no seu trabalho evolutivo, sempre ansiosa de atingir o seu objetivo final. Nesse trabalho há, porém, uma contínua inversão. Ele se realiza sempre emborcando a sua posição relativamente à precedente. Quais são, então, esses dois tipos de trabalho? No período de vida de encarnado, o ser executa na forma de consciente a fase do seu trabalho de construção da personalidade, projetando-se por meio dos sentidos no mundo exterior, no ambiente físico terrestre, aí realizando experiências, recebendo impressões por reações que lhe vão ensinando, por intermédio da dor, o que nos seus movimentos foi certo e o que foi errado, em relação à lei que representa a lição que o ser tem de aprender para voltar ao S. De momento tudo fica registrado e armazenado no inconsciente. No período de vida de desencarnado, o ser faz o trabalho oposto, ou melhor, a fase oposta do mesmo trabalho bipolar, em forma que, relativamente à precedente, parece passivo e inconsciente, mas que em substância não é senão uma forma situada nos antípodas, esta também de atividade de consciência. Trata-se, então, somente de dois tipos de trabalho, cada um por sua vez e ambos ativos e conscientes, ou melhor, trata-se de duas posições do mesmo trabalho construtivo do eu, mas cada uma, alternativamente, ativa e consciente com relação à outra, que ao mesmo tempo se encontra na fase oposta, de descanso, passiva e inconsciente. O trabalho que o ser realiza no período de desencarnado interior, introspectivo, em ambiente imaterial, para transformar em substância própria o que em vida foi rapidamente engolido, para meditar, entender, organizar o que foi só registrado e armazenado no período de encarnado. As experiências vividas nessa fase, as impressões recebidas, foram só guardadas e gravadas, sem por isso constituírem um ensinamento compreendido e aprendido. É necessário agora um trabalho diferente, que complete o precedente, um processo inverso, de elaboração, de gestão e assimilação desse material, para que ele se torne qualidade da personalidade, patrimônio do eu, impulso instintivo, forma na qual tudo deverá depois ressurgir na fase de atividade, no consciente. Sem esse segundo trabalho de assimilação, não se poderia realizar o crescimento do eu através das suas vidas, o seu enriquecimento e desenvolvimento, que representam o conteúdo e a realização da evolução. Eis o tipo de trabalho que o ser realiza no período de desencarnado, numa forma de atividade que é em ver-se complementar a do período de encarnado. Eis o que em duas formas opostas garante a continuidade do processo evolutivo. Eis o fio condutor que a psicanálise pode seguir para percorrer de novo, para trás, o caminho percorrido pelo indivíduo no passado, até ao momento atual de sua história. O ser existe em duas posições, a do dia e a da noite, isto é, no período de encarnado num estado acordado no que respeita à matéria e adormecido no que respeita ao espírito, e no período de desencarnado num estado adormecido no que respeita à matéria e acordado no que respeita ao espírito. A passagem da vida desta sua forma a outra de morte representa um deslocamento do centro ativo do eu do exterior para o interior, um voltar-se para dentro do que antes estava dirigido para fora. E ao contrário, a passagem da morte à vida representa um deslocamento do centro ativo do eu do interior para o exterior, um voltar-se para fora do que antes estava dirigido para dentro. Assim o período de exteriorização se completa com o oposto de interiorizarão. Mas em relação ao mundo físico é ativada e positiva a fase vida, e passiva e negativa a fase morte, e em relação ao mundo espiritual é ativa e positiva a fase morte, e passiva e negativa a fase vida. Um desencarnado é um adormecido a respeito dos vivos, o qual acordará em nosso mundo da matéria pelo seu nascimento físico. Um encarnado é um adormecido a respeito dos mortos,
o qual acordará no mundo espiritual pela sua morte. Com esta inversão de posições é possível para o ser um trabalho contínuo, alternativamente num dos dois lados, ao mesmo tempo que ele descansa do outro. A vida só é completa se concebida juntando ambas as fases opostas. Ela é um contínuo adormecer de um lado e acordar do outro e ao contrário, sempre trabalhando no lado acordado, enquanto repousa no lado adormecido. Eis, então, que a vida do além-túmulo significa um acordar na profundeza do inconsciente, enquanto no período de vida na matéria, a consciência fica limitada à superfície do eu. Mas é naquela profundeza que está escrita a história do indivíduo, e está escondida a parte mais importante e secreta da sua personalidade, aquela que é a tarefa da psicanálise descobrir. Em substância, trata-se de dois aspectos ou momentos do mesmo fenômeno, da mesma consciência que vai oscilando de um polo ao outro do eu, assim percorrendo o todo, seguindo duas diferentes formas de atividade e aprendizagem, nas quais ele fica sempre desperto, trabalhando para sua construção, uma vez durante o período de encarnado, outra vez durante o de desencarnado. Ambas as formas de atividade são necessárias, como a de comer e a de digerir. A primeira representa a fase da conquista para se apoderar do material, a segunda a fase de sua absorção, para o mesmo objetivo que é sempre o enriquecimento do eu. Assim tudo fica vivo, o que pertenceu à vida que morreu. Assim a morte é relativa e aparente, é só um parêntese de repouso com respeito à parte oposta, que está ativa no período da vida. Assim a verdadeira vida, que é a do espírito, na forma de desencarnado, fica interrompida pela sua forma oposta no período de existência na matéria, devido à queda no as, que aquele período representa, mas do qual, com a evolução que é regresso ao S, o ser, cada dia mais, vai se libertando. Podemos agora compreender quanto uma psicanálise que fica limitada à observação apenas do período físico desse duplo processo da vida, seja incompleta e incapaz para julgar tudo o que pertence à personalidade humana. O mais interessante para descobrir os mistérios da personalidade humana é penetrar o conteúdo e o sentido dessa outra vida interior, que na fase atual de vida física está adormecida no inconsciente. Que acontece nesta estranha forma de existência que vivemos depois de ter pertencido ao mundo físico e antes de voltar a ele. Podemos agora ver como se realiza o processo do crescimento do eu em evolução. As experiências da vida descem ao subconsciente, nele se estratificando por camadas sucessivas e aí ficando gravadas e armazenadas. No período de desencarnado não se trata de captar novas experiências no mundo exterior, mas de ficar no mundo interior, para elaborar o que foi adquirido, meditando sobre o que foi vivido. Este é o material a analisar, compreender, ordenar, num profundo exame de consciência, para entender o que foi feito e o que é necessário ainda fazer, para se orientar e resolver, tomando decisões e diretrizes, para continuar o caminho da evolução em nova vida que seguirá. Isto pode significar tomar resoluções tremendas, as quais depois o ser poderá ficar acorrentado fatalmente. No estudo da personalidade humana, é necessário levar em conta também tais autossugestões por nós mesmos impressas no subconsciente e no período pré-natal, porque depois no período da vida física elas poderão ressurgir do subconsciente na forma de impulsos instintivos e ideias inatas enxertando-se irresistíveis na parte determinística de nosso destino. Nas jazidas do subconsciente fica depositado tudo o que nele colocamos. De lá ele está pronto para ressuscitar no consciente da vida atual. Em substância, se trata de uma restituição, pela qual o subconsciente devolve ao consciente o material que na vida este conquistou e lhe transmitiu, e que agora o consciente recebe de volta, mas elaborado e assimilado em forma de impulsos e qualidades pessoais. Isto prova quanto as duas formas de vida estejam fundidas na mesma unidade, da qual não representam senão dois aspectos ou momentos. Há entre elas,
como entre dois vasos comunicantes, uma contínua troca do material construtivo da personalidade, o qual, assim viajando de uma para outra, pode sucessivamente ser adquirido, ingerido, elaborado, assimilado, atravessando esta forma todas as fases do processo construtivo do eu, até ficar por fim definitivamente assimilado. Temos de levar em conta também outro fato. Nestes dois tipos de vida, apesar de interrompidos a cada passo, cada um para se mudar na sua forma contrária, há uma continuidade pelo fato de que, depois dessa interrupção no período oposto, cada um volta à sua forma de vida precedente. Vemos assim que em substância se trata só de duas imensas vidas, uma num polo do ser, o positivo, e outra no outro, o negativo, vidas maiores que abrangem todo o caminho evolutivo, nas quais os pequenos trechos de cada vida particular se juntam numa série, que é o que constitui uma vida completa de cada um dos dois tipos. Temos, assim, de um lado uma imensa vida de tipo físico, e de outro lado, outra imensa vida de tipo espiritual. Que acontece com a evolução? A vida de tipo negativo ou físico corresponde ao as. A vida de tipo positivo ou espiritual corresponde ao S. A tarefa da evolução é a de transformar o primeiro tipo de existência no segundo. Trata-se de um processo evolutivo, isto é, de endireitar o inverso processo involutivo, que foi de emburcamento do tipo de existência do S, no oposto tipo de existência, o do as. Com a evolução, vai gradativamente diminuindo a forma de existência de tipo físico, as igual matéria, e aumentando a forma de existência de tipo espiritual, S igual espírito. Em substância, trata-se de uma só vida, que perde suas características negativas e adquire as positivas. Trata-se de um processo de transformação das qualidades do as nas do esse, até que estas prevaleçam e cubram todo o terreno da vida. Então, ela se torna toda positiva, porque todo o negativismo dos foi reabsorvido e neutralizado pelo processo evolutivo, cujo objetivo é assim atingido. Trata-se de duas imensas vidas, ou melhor de dois aspectos de todo o existir, o negativo, do as, poderoso, ao máximo, no início do processo evolutivo, mas que vai diminuindo com este até desaparecer, e o positivo, do esse, pela precedente evolução reduzido ao mínimo no início do processo evolutivo, mas que se vai potencializando com este, até atingir o domínio absoluto e assim eliminar o outro. Em conclusão, temos então uma existência única que se realiza em duas formas opostas, oscilando entre o seu lado negativo e o seu lado positivo, mas pelo impulso da evolução sempre mais para o positivo, até que o tipo de existência todo negativo se transforma no tipo de existência todo positivo, isto é, o as no S. É lógico que a vida não possa estar senão em função do maior fenômeno do universo, que é por evolução a transformação do as em S. Nesta altura é necessário esclarecer dúvidas que podem surgir focalizando alguns pontos há pouco mencionados, que agora podemos compreender melhor, coisa que pode interessar a psicanálise. Os fenômenos da personalidade humana são diferentes conforme sua natureza, a qual depende da posição atingida ao longo do caminho da evolução. O ser entende e pode livremente dirigir-se em proporção ao seu grau de desenvolvimento. Só o evoluído sabe viver em estado de lucidez no período de desencarnado. O involuído, nesta fase, fica ignorante, como ele era em vida. Então a sua compreensão das experiências vividas é limitada, não sabe ir além de reações automáticas, retraindo-se para trás, mudando de caminho e se dirigindo para outros, nos pontos onde ele acabou chocando-se com a dor. Assim as resoluções, de que há pouco falávamos, para orientar sua vida futura, são diferentes para cada indivíduo, tanto mais inteligentes, livres e poderosas, quanto mais o ser é evoluído. Com a evolução se torna sempre maior a reserva de sabedoria armazenada no inconsciente, de modo que a de um evoluído pode ser imensa,
apesar de não emergir na consciência normal no período de vida material. Do nível evolutivo depende a intensidade da vida de desencarnado, como clareza de compreensão, profundidade de penetração, autonomia de juízo, poder de decisão, organicidade de movimentos, liberdade de orientação. No período de desencarnado o ser vive tanto mais acordado, quanto mais ele é evoluído. Com a evolução, que é a destruição do as, o sono da morte, que é produto dele, se torna cada vez menos profundo, de modo que representa um estado bem desperto para o evoluído. Ora, com a descida involutiva se potencializa a vida na matéria e se enfraquece e adormece a vida no espírito. Assim também, a subida evolutiva se potencializa a vida no espírito e se enfraquece a vida na matéria. Com a evolução aumenta a parte do eu constituída pelo inconsciente. Mas este é considerado como tal só a respeito do consciente na vida da matéria, enquanto por sua vez constitui o consciente na vida do espírito. Isto significa que com a evolução aumenta o patrimônio espiritual, por reabsorção do as na reconstrução do S. Esta é uma conquista do existir em sentido positivo, isto é, vida no espírito S, por eliminação do seu emborcamento ao negativo, isto é, morte na matéria o as. Esta é a função da evolução, conquista de vida por destruição da morte, acordar-nos no espírito, libertando-nos da inconsciência, fruto da evolução. O patrimônio, com o qual o indivíduo nasce, é aquele que ele possuía no período de desencarnado. Então a vida do indivíduo nos pode revelar o trabalho que ele fez naquele período, o que ele elaborou, entendeu e assimilou das experiências vividas, e o que ele resolveu fazer na vida atual como consequência de seu passado. Claro que um evoluído, ficando consciente, pode pensar e resolver muita coisa, inteligentemente dirigindo sua evolução com uma sábia e esclarecida escolha das condições de sua nova vida. Um evoluído nada sabe fazer de tudo isto. Então no seu sono não há para ele outra possibilidade, senão ser arrastado como um destroço pelas correntes da vida, cegamente obedecendo à vontade da lei. Eis que o conteúdo e o trabalho da vida de desencarnado não são iguais para todos. Quanto mais o ser evolui, tanto mais pelo maior conhecimento ele se torna consciente das diretrizes da lei e de suas decisões em função dela. A evolução é conquista de consciência, de autonomia, de liberdade, porque vai do as ao S a vida se torna, assim, sempre menos trabalho passivo e cega tentativa, e sempre mais trabalho orgânico de construção do eu. O evoluído vive sabendo, o que representa uma imensa vantagem, porque o conhecimento evita o erro do qual deriva a dor. O involuído vive sem saber, o que significa errar a cada passo e ter de pagar o erro com a dor. Ele ainda tende a errar e muito sofrer, até conquistar a sabedoria que os mais adiantados já conquistaram, e que agora é inalienável patrimônio seu. Cada um vive com o que possui. Patrimônio diferente de um indivíduo para outro, conforme foi o seu trabalho no passado. O primitivo conhece só alguns jogos de astúcia para enganar o próximo nesta vida, e nisto está toda a sua sabedoria, que ele usa como lícito meio de defesa porque, como os animais, não possui coisa melhor. O evoluído, para cada ato seu exige conhecer as razões profundas que o justifiquem e o tornem útil para ele, em função das supremas finalidades da existência. De tudo isto se pode entender quão desiguais sejam no período de desencarnado os trabalhos de preparação para uma nova vida, se se trata de um evoluído ou de um evoluído, quão diversas são as premissas com que tal vida nova aparece em nosso mundo, quão diferente, como qualidade e quantidade, pode ser a bagagem que cada indivíduo leva consigo, escondida no seu subconsciente. Eis qual é o terreno imenso no qual a psicanálise tem de penetrar com as suas pesquisas, eis o que é a tarefa dela descobrir para entender, e como assim lhe seja possível inteligentemente tratar das doenças psíquicas e espirituais de sua competência. 9. Técnicas de tratamento.
Agora que tratamos bastante da penetração introspectiva nas camadas profundas da personalidade, para conhecer o produto do seu trabalho no período pré-natal, possuímos mais elementos de pesquisa no terreno mental para proceder a uma psicodiagnose mais completa. Podemos voltar com maior conhecimento ao problema central da psicanálise, que é a cura das neuroses e complexos, para chegar finalmente a explicar o método de tratamento por sublimação, como prometemos. A psicanálise freudiana admite que os complexos sejam devidos aos choques que surgem na luta entre subconsciente e consciente, isto é, entre o que o primeiro incondicionalmente quer para satisfazer os seus impulsos instintivos, e as negações que o segundo a tudo impõe, pelos princípios da ética e da razão, exigindo, ao invés de espontânea satisfação, disciplina, sacrifício, dever. Conforme as teorias de Freud, um complexo é o produto de um desejo subconsciente reprimido. Trata-se, porque é automática continuação do passado, de uma inconsciente e irracional vontade de manifestação que bate à porta do consciente, pedindo o apoio do seu consentimento, mas que o consciente nega, rebelando-se, porque isto não concorda com os princípios que o dirigem. Esse contraste pode provir do encontro entre os produtos de um passado, que ainda não morreu e ressurge das camadas inferiores do ser, e o impulso da evolução que impele para frente, faz pressão para que se realizem as novas construções do futuro. As velhas experiências estão ainda vivas e se agitam no fundo, e de lá voltam, enquanto novas experiências estão se sobrepondo e querem se substituir a elas. É assim que se pode verificar, dentro da mesma personalidade, um choque entre dois impulsos antagônicos, um devido à inércia do misoneísmo conservador, e o outro devido ao dinamismo ascensional do transformismo evolutivo, que exige renovação e superação. Quando não é possível um acordo entre subconsciente e consciente, eles entram em luta, então ocorre o choque e se desencadeia a neurose. Isto pode acontecer sobretudo com os imaturos. Quando o indivíduo quer sufocar demais e a força e instintos que querem explodir, ou quer reprimir a vontade do inconsciente que se quer realizar, ou é o próprio ambiente que torna essa realização impossível. Então o impulso comprimido acaba produzindo formas mentais torcidas e, com esse esmagamento, a própria personalidade fica magoada e ferida. Nesse ponto surge, como já mencionamos, um trauma psíquico ou doença particular do organismo mental. Ora, muitas vezes, a primeira origem de tais contrastes e choques não se pode encontrar na vida atual, mas só no período pré-natal. Os complexos que deles derivam são os mais profundos e radicados, os mais difíceis a corrigir, porque mais velhos e confirmados pelo tempo, e por isso bem impressos e fixados na personalidade. Entremos agora no terreno que mais interessa à maioria, o prático do tratamento dos complexos. A primeira coisa a fazer é de chegar a conhecer qual foi a sua origem, o que agora é possível fazer porque possuímos os princípios para nos dirigir nesta pesquisa. Trata-se de descobrir qual foi o ponto da personalidade onde se verificou o choque e se iniciou o desvio, o caminho torcido ou desabafo do impulso comprimido. Trata-se agora não somente de cessar, reprimindo em sentido antivital, o que as leis da vida não querem seja suprimido, mas de ajudar a desenvolver-se, porém endireitado na posição certa, melhor dirigido, canalizado com inteligência em sentido vital, tudo o que representa os sadios e necessários impulsos da existência. Eis então que o trabalho do psicanalista se desenvolve em dois momentos. 1. Pesquisa sobre a origem e o decurso da doença para estabelecer uma diagnose do mal. 2. Tratamento, eliminando o contraste e atrito, causa da doença, pondo em acordo os impulsos opostos, base do choque, suprimindo a luta interior entre eles, cicatrizando a ferida, orientando e deixando-o agora desabafar pelo caminho certo que não se pôde desabafar senão pela via errada. Nada suprimindo dos impulsos da vida,
mas corrigindo tudo o que estava torcido, substituindo a satisfação oblíqua e doente pela reta e sadia. É preciso procurar educar de novo o indivíduo, até chegar a imprimir na sua personalidade novos hábitos, que serão amanhã suas qualidades e impulsos instintivos, o que significa a libertação do mal e a cura da doença. Para chegar a tais resultados, o psicanalista possui 5 meios. 1. A análise, como já explicamos, da estrutura da personalidade e do destino do paciente, observando os seus impulsos instintivos, para reconstruir com o exame deles o trabalho feito para o gerar e fixar no passado do indivíduo. 2. Análise de tudo que é produto espontâneo do subconsciente e que pode melhor aparecer quando é afastado o controle do consciente. Por isso o psicanalista, colocando o paciente em estado de distensão nervosa, escuta e analisa as suas confissões, desabafo espontâneo de seu subconsciente. 3. Outro meio para penetrar no íntimo do paciente é a análise dos seus sonhos, com a qual se atinge o objetivo do psicanalista, que é o de abrir o livro do subconsciente, onde tudo está escrito, para nele ler. Deixemos de lado, como fez Freud, o método da hipnose, que nos levaria longe demais. 4. Tratamento por substituição do velho pelo novo, enxertando-o no contínuo transformismo da evolução. 5. Tratamento por sublimação, processando essa substituição em sentido evolutivo, isto é, com um tipo de vida biologicamente mais adiantado. Observemos melhor estes pontos. 1. Do primeiro já falamos bastante. Trata-se de observar como funciona a vida do indivíduo, por que motivos ela é dirigida, a que estímulos ele responde e como contra eles reage, quais são as suas ideias inatas, a que impulsos seus, espontâneos, ele obedece. É possível assim reconstruir a história do paciente, estabelecendo o tipo e linha de desenvolvimento do seu destino, como já explicamos. A história menor dos seus complexos está contida nessa sua história maior, que constitui a base do exame da origem, natureza e desenvolvimento das doenças. Trata-se de um método de pesquisa racional, baseado na lógica e na observação, método positivo, importante também pelo fato de, por intermédio dele, uma pessoa inteligente poder tornar-se observador de si mesma, isto é, o psicanalista do seu próprio caso. O paciente, ele próprio, pode realizar em si tais pesquisas. Chega-se assim à autopsicanálise, que permite atingir resultados introspectivamente mais completos, porque a observação pode ser melhor percebida e conduzida, já que o observador é também o paciente, o que lhe permite descer na profundeza do fenômeno, porque ele mesmo é o fenômeno. Afinal de contas, a psicanálise faz parte do problema fundamental do conhece-te a ti mesmo. 2. A confissão, feita ao psicanalista, ou no caso de autopsicanálise feita a si mesmo, com um sincero exame de consciência, é o meio para descobrir o conteúdo do subconsciente, isto é, daquela parte desconhecida do nosso eu, que pensa e funciona fora de nossa consciência atual, como automática consequência dos impulsos por nós lançados nas vidas passadas. A condição fundamental é a espontaneidade e sinceridade, de modo que a confissão revele qual é na verdade o conteúdo do subconsciente. É necessário por isso analisar tudo com olho imparcial e sem preconceitos, afastando as resistências e todas as barreiras inibitórias do controle e da autocrítica, atrás das quais o indivíduo se procura esconder e disfarçar, a isso constrangido na luta pela vida para defender a parte mais íntima e preciosa de sua personalidade, aquela que contém a reserva das suas qualidades. Assim, para que o paciente possa abrir completamente a sua alma, é necessário que ele tenha absoluta confiança no seu psicanalista, que por sua parte terá que a merecer e saber aproveitar, para proceder a uma profunda pesquisa com perguntas inteligentes e sábia interpretação das respostas. A confissão pode ter também outra função.
Ela pode representar não somente um meio de pesquisa, mas também ser útil para desabafar e, assim, eliminar a carga interior, deixando o paciente desabafar com o seu psicanalista, que deve ser seu amigo e confidente. A confissão se torna, assim, um alívio, primeiro passo para chegar ao tratamento. O paciente se fortalece com a convicção de ter um apoio que lhe permite entregar os seus sofrimentos nos braços de um amigo. Assim, o psicanalista pode iniciar o seu trabalho antes de tudo acalmando as águas, colocando o paciente em estado de tranquilidade que, neutralizando a tempestade, permite iniciar o caminho oposto, o da correção e endireitamento. Esse é o primeiro passo, o de enfraquecer o inimigo do tratamento, que é a resistência do indivíduo para ficar nas velhas posições, seguindo os velhos caminhos. Método que muitos procuram instintivamente realizar, apoiando-se em pessoa amiga. Método que também o catolicismo pratica, mas que presume um confessor inteligente apto na difícil arte de dirigir consciências, o que raro encontrar, porque depende de qualidades pessoais, que nem todos possuem. Assim, na prática, a confissão se reduz à aplicação mecânica de regras estabelecidas, lista de pecados e correlativas penitências, tudo estandardizado no nível baixo da consciência média da maioria, para facilidade prática, reduzido a formas administrativas burocráticas, exteriores, que permitem ao confessor ficar juiz imparcial, mas ausentando-se do mundo interior do penitente, com a vantagem de não se meter em problemas psicológicos difíceis de resolver, de não se comprometer assumindo responsabilidades, mas, também, nada dando de si mesmo e, com frias pregações regulamentares, pouco realizando de espiritual. Pelo contrário, o psicanalista deve possuir qualidades pessoais de intuição para saber adaptar a pesquisa e o tratamento ao caso particular. É necessária muita compreensão e compaixão, penetração e bondade, porque se trata de penetrar no mais íntimo segredo da alma, de manobrar as forças espirituais das quais depende o destino do indivíduo, a sua felicidade e sofrimentos, a sua conduta e o seu futuro. Trabalho difícil e de grande responsabilidade. Trata-se de uma intervenção, mais do que no cérebro, na própria alma, difícil porque pode salvar, mas pode também matar. Trata-se de desvendar mistérios ao próprio paciente, de penetrar, com o desapredado bisturi da pesquisa, no terreno mais cioso das culpas secretas, que o ser não revela nem mesmo a si próprio. Com essa confissão se trata de fazer juntamente com o paciente um exame de consciência que revele antes de tudo a ele quais foram no passado os seus pecados, isto é, os erros que constituem o ponto fraco que deu origem à doença, da natureza dos quais agora depende o trabalho atual de endireitamento que realiza a cura. 3. A análise dos sonhos do paciente representa outra forma de pesquisa para penetrar no subconsciente e descobrir o seu conteúdo. No sono ele se mostra qual é, quando pela falta de controle do consciente fica abandonado aos seus impulsos espontâneos. Então, o psicanalista aproveita esse fato para observar os sonhos, e, interpretando o desabafo, imersão do mundo interior do paciente, chegar à reconstrução de sua história passada, na qual está contida a história da doença. Pode-se, desta forma, descobrir quais foram as exigências não satisfeitas ou mal satisfeitas, os choques recebidos e as feridas, traumas e chagas que se seguiram na personalidade, qual foi o erro inicial que deu origem aos desvios e depois à doença e correlativos sofrimentos. Como e onde nasceu o primeiro germe que se aninhou na personalidade com todas as suas consequências. Estamos ainda na fase da pesquisa e análise do caso para chegar à sua diagnose, da qual depois derivará o tratamento. Temos de seguir esse caminho, porque se trata de desatar o nó que foi feito no passado. A psicanálise estuda os sonhos porque eles contêm a realização imaginária dos impulsos que não foi possível realizar nos fatos, impulsos que, assim,
aparecem nos sonhos, tanto mais se revelando quanto mais eles foram comprimidos. Os sonhos representam um transbordamento do subconsciente para além dos limites impostos pelo consciente, quando este adormece e, na sua passividade, deixa a personalidade sem o seu controle, livre de se manifestar à vontade. É assim que nos sonhos o subconsciente nos devolve as impressões recebidas, nos revela os seus segredos, nos conta a sua verdadeira história, o que lhe é proibido de dia pela consciência acordada, que sabe quanto, na luta pela vida, cada sinceridade seja fraqueza perigosa. De dia a personalidade tem que estar desconfiando de todos e fica calada, cercando-se de prudência. Mas os impulsos que de dia não foi possível realizar, se satisfazem realizando-se no sono, na forma de imagens e miragens, com uma criação psicológica interior que representa o substituto da impossibilitada realização concreta dos desejos. Com estes 3 pontos temos esgotado o primeiro período, que é o da pesquisa e análise do caso, do qual agora conhecemos a origem e a história. E possível, então, concluir esta primeira fase com a diagnose, nela depois se baseando para enfrentar a última fase de nosso trabalho, que é a do tratamento. Mas, antes de estudar este outro aspecto do problema, completemos o assunto com algumas observações mais. O psicanalista deve chegar a conhecer a personalidade do paciente, o que ele pode fazer observando todas as suas manifestações por meio de exames psicológicos, grafológicos, testes de inteligência, etc. O psicanalista deve possuir qualidades pessoais de intuição para penetrar na alma do paciente, orientando-se nas suas pesquisas com estas teorias gerais, aplicando-as e adaptando-as ao específico caso particular do indivíduo, com a sagacidade que o caso exige. Chegar a ler no subconsciente não é fácil, porque ele está bem fechado, protegido pelo próprio paciente que o defende porque contém e revela a verdadeira personalidade, mesmo nos seus pontos fracos, o que é perigoso mostrar porque, na luta pela vida, é mal necessário esconder para se defender de todos os inimigos, sempre em busca de agressão e destruição. É preciso individuar em que profundidade Deus se verificou o trauma psíquico, até que camada da personalidade do paciente é necessário descer na longa história do seu passado, para encontrar a primeira origem da doença mental atual, que assim surgiu. Temos, então, que ir à procura do ponto em que ela nasceu, seja descobrindo enquanto ele está colocado ao longo da história da vida do paciente, isto é, no tempo mais próximo ou longínquo, seja localizando-o na correspondente profundidade da personalidade, na série das estratificações sucessivas de suas experiências. Tal ponto de origem dos choques pode se encontrar situado na superfície, isto é, história recente, de há poucos anos, na vida atual, como também na profundidade, isto é, história mais velha, de há muito tempo, nas vidas precedentes. Ora, as doenças não podem ser tratadas senão voltando ao seu ponto de origem. E, quando este é longínquo, torna-se necessário, onde quer que ele esteja, atingi-lo, porque de outro modo não é possível realizar o tratamento por correção do caminho percorrido. Pode-se verificar o caso em que o choque aparece recente, enquanto em substância ele não o é. Como nas doenças físicas, também nas nervosas, o fato delas serem ou não contagiosas, depende da predisposição do indivíduo, a qual se encontra nos pontos onde ele antes já tinha recebido outro choque com relativo à ferida ou trauma psíquico. É por isso, então, que o paciente ficou magoado pelo novo complexo ou neurose, porque este encontrou o terreno já preparado e adaptado para isso por choques precedentes, que são o ato que constitui a predisposição e vulnerabilidade à correlativa doença mental. É assim que os indivíduos que não foram deste modo preparados são mais resistentes e menos sujeitos a adoecer. Por isso é necessário conhecer a história toda do indivíduo,
porque a primeira origem das neuroses e complexos a que é necessário voltar para corrigi-los, não está no ponto próximo recente como parece, mas muito mais longe, no passado. Temos, assim, no tratamento de levar em conta o fato que às vezes lutamos contra doenças que se desenvolveram e cada vez mais se fixaram na personalidade, sobrepondo-se e somando-se. Vimos aqui só alguns aspectos do difícil caminho que o psicanalista tem de percorrer na floresta de problemas que podem surgir no tratamento de cada caso particular. Para descobrir qual é o verdadeiro temperamento, as qualidades e reações do paciente, o psicanalista deveria, pelo menos por um período de tempo, conviver com o doente. Não é por meio de uma pesquisa rápida e superficial, realizada numa consulta, que é possível penetrar na personalidade, entender e resolver um caso. Mas, em geral, o médico está assoberbado de consultas, em série, adaptadas aos tipos dominantes, orientadas pela preocupação do ganho material, e por isso, pela necessidade de satisfazer o cliente adaptando-se à sua forma mental. Tudo na vida funciona num regime de luta, que tudo domina, enquanto o trabalho do psicanalista deveria ser independente de preocupações econômicas, praticando como missão e sacerdócio, com espírito de compreensão e amor. O nosso mundo está cheio de sofredores, que pedem e precisam de ajuda. E são os próprios métodos de vida de tal mundo que, pela competência feroz, geram tais doenças e tornam difícil o seu tratamento. Em última análise, elas são resultado de um imenso erro coletivo, de uma forma mental e regime de vida desviados, erro que abrange todos, médicos e doentes, a sociedade toda. O próprio psicanalista precisa de um ponto de referência, em função do qual possa realizar o seu trabalho. Por isso ele deve estabelecer, como modelo a propor ao doente, um tipo biológico a imitar. Ora, este não poderia ser um super-homem evoluído, porque tal tipo poucos podem entender e muito menos imitar por falta de amadurecimento. É necessário que a distância entre o doente a educar e o seu modelo não seja grande demais, se queremos que um homem comum consiga superá-la. Então, o modelo, ponto de referência, deve ser o biótipo médio, medíocre, não demasiadamente evoluído, de pouco valor biológico, mas que em compensação possua uma forma mental compreensível e acessível para a maioria. Quem não é feito assim, está errado. Em nosso mundo é necessário antes de tudo ser normal, de nível comum, nunca ser excepcional, porque então seremos anormais e, por isso, condenados e expulsos. 4. Neste ponto, como há pouco mencionávamos, o psicanalista, concluída a sua pesquisa com a diagnose, pode enfrentar a segunda e última parte, que é a do tratamento. Falamos de tratamento por substituição. Como pode ele realizar-se? Ele se baseia no fato de que a vida é um fenômeno em evolução, pelo que está sujeita a um contínuo transformismo. Isto se verifica ao longo de um caminho feito por uma concatenação causa-efeito, efeito que por sua vez é causa de outro efeito, e assim por diante. Isto significa, não somente, que o presente é consequência fatal do passado, e o futuro consequência fatal do presente e passado, mas que é possível enxertar na sucessão desses movimentos de forças encadeadas, outras diferentes que podem corrigir a trajetória daquele caminho. É assim que se torna possível endireitar o que foi lançado em sentido errado. Este método se baseia no fato de que, pelo seu livre-arbítrio, o indivíduo pode gerar novos impulsos que funcionam como novas causas que, substituindo-se as velhas, podem gerar novos efeitos, que neutralizam os precedentes, consequência das velhas causas. É esta atmosfera de movimento, devido ao transformismo evolutivo, que, deixando atravessar novas experiências, permite essa contínua renovação do ser, e com isso a correção do passado.
A tarefa do psicanalista é a de provocar e dirigir o lançamento de novos impulsos corretivos da parte do paciente, porque nisto consiste o tratamento. Este é constituído pela neutralização dos movimentos errados iniciados no passado, dos quais deriva a doença. Trata-se de substituir a velha por uma vida nova, diferente, para educar o indivíduo, de modo que com uma nova experimentação ele possa assimilar, transmitir e armazenar no subconsciente qualidades melhores.